De volta com o Jornal do Vale, foi inaugurado esse mês em Lorena o Museu Fragmentos da Revolução de 1932 na Casa de Cultura da cidade. A exposição é aberta ao público e retrata a história de uma grande guerra civil realizada em São Paulo no ano de 1932. E para falar sobre essa exposição e também sobre a Revolução de 32, eu recebo aqui nos estúdios da TV Vale essa noite José Maria de Azevedo Paiva, que é ex-paraquedista militar e é o responsável por essa exposição na Casa da Cultura de Lorena. Boa noite, José, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Vale. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês, aqui com todos os seus ouvintes e telespectadores que estão nesse momento nos vendo. Muito obrigado. E começando o nosso bate-papo, falando um pouquinho, né, sobre essa exposição que o senhor aí é o responsável lá em Lorena, como que surgiu a ideia de montar essa exposição? Essa ideia surgiu em Piquete há uns anos atrás, que eu convivia com alguns combatentes da Revolução de 32 na cidade de Piquete. E esses combatentes tinham lutado lá na Boca do Túnel, tinham lutado em Cruzeiro, em Engenheiro Neiva. Enfim, então, para preservar, guardar a memória desses homens, desses combatentes, eu resolvi fazer este Museu Fragmento da Revolução de 1932. E da onde, assim, depois dessa ideia que o senhor teve, né, que primeiramente foi em Piquete, de onde vieram esses objetos, né, que o senhor conseguiu reunir para montar essa exposição? Olha, eu tive ajuda de alguns objetos da antiga fábrica Presidente Vargas, que é hoje a Imbel, me cederam algumas peças, e eu tive algumas doações também, alguns ex-combatentes me doaram algumas coisas, comprei algumas coisas e fui juntando esse montante até eu poder abrir este museu que foi aberto agora. Assim, além de objetos militares, existem documentos, o que a pessoa vai poder encontrar visitando essa exposição? Olha, o museu, ele resume em 4 painéis. O primeiro painel, eu falo sobre a Revolução de 32, aleatoriamente, em fotografias e objetos usados na Revolução de 32, porque eu não posso ter armamento lá no museu. Então eu tenho a parte da Revolução, em seguida eu tenho a parte da Segunda Guerra Mundial, tenho o Batalhão Suez, que foi a mais longa missão do Exército Brasileiro no Oriente Médio, e tenho o Haiti, que são os nossos filhos que estão atualmente no Haiti. Então, se você ia perguntar, mas não é só a Revolução de 32? Sim. Não, tudo está ligado, porque o soldado que luta em 1932, ele vai lutar na Segunda Guerra Mundial, só com uma trincheira amiga, com um amigo do lado, entendeu? E o pessoal que regressa da Segunda Guerra Mundial, alguns vão para Suez. E os filhos desses soldados vão ser os filhos que vão gerar filhos, porque geramos os filhos agora que foram para o Haiti. Então, praticamente, o museu ele tem uma sequência de montagem. E você pode viajar na nossa história com referência aos fatos e objetos que você vai lá encontrar. Então, fazendo essa viagem no tempo, passando por 32, chegando até hoje, né, o pessoal que fez essa missão de paz no Haiti, né, também participou, os militares, os filhos, né, como o senhor falou, né, do pessoal de 32 que fizeram essa missão também no Haiti. E como que foi essa experiência, primeiramente em Piquete, né, como o senhor comentou, né, o senhor iniciou a exposição lá, como é que foi essa experiência com o público lá em Piquete e depois trazendo para Lorena também, como que foi a experiência? Eu tive uma experiência lá em Piquete, a experiência foi muito boa. Quando eu montei lá uma pequena parte do museu, devido a montar um museu numa estação histórica de Piquete, eu tive um público muito grande. Eu recebi lá em 8 meses 2.653 pessoas. Inclusive recebi pessoas de outros países também. Recebi gente da França, da Alemanha, americanos, e o incentivo foi muito grande. As pessoas que vieram de fora me incentivou muito, dizendo que lá fora também teriam museus falando do mesmo tema. Então, quando você entra no tema Revolução de 32, Segunda Guerra Mundial, Batalhão Suez e Haiti, é praticamente mundial. A Segunda Guerra, principalmente, trata de uma coisa no mundo inteiro. O mundo inteiro lutou na Segunda Guerra Mundial. E quando você fala de Batalhão Suez também, vários países do mundo tiveram na missão do Oriente Médio, onde está acontecendo essa guerra horrível lá agora. Então, isso me incentivou a aumentar mais o museu. Tá certo, então. Vou pedir licença para o senhor só um minutinho aqui, para a gente chamar um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui com o expositor José Maria de Azevedo Paiva, conversando um pouquinho mais sobre a Revolução de 32 e também sobre essa exposição que está montada lá na Casa da Cultura em Lorena. Fique com a gente, nós voltamos já.
Estamos de volta com o Jornal do Vale. Antes de continuar esse bate-papo muito legal que a gente está tendo aqui com o seu José Maria de Azevedo Paiva sobre a exposição Fragmentos da Revolução de 32, que traz aí uma grande, ampla também, fragmentos mesmo da Revolução de 32, de outros momentos da nossa história, que é importante para a gente sempre estar lembrando, estar recordando e sabendo que uma coisa está sempre ligada à outra. A gente vai saber como fica o tempo amanhã na região e quem tem as informações é Rafaela Lourenço. Muito boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Quinta-feira chegando, vamos ver como vai ficar o tempo em nossa região. Em Cruzeiro faz 24 graus durante o dia, que aliás vai ficar aberto. À noite o tempo vai ficar em sua maior parte nublado e a temperatura fica em torno dos 11 graus. 78% é o índice de umidade relativa do ar durante a noite e não há chance de chuva na cidade. Para Guaratinguetá, a previsão é a seguinte: céu parcialmente nublado com sol entre poucas nuvens. 24 graus é a temperatura média ao longo do dia e faz 11 graus durante a noite. Já em Lorena, 24 graus pelo dia e 11 graus à noite. A umidade relativa do ar na cidade durante a noite vai ficar por volta dos 74%. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. Boa noite a todos. Tá ok, então, a gente conferiu as informações do tempo com a Rafaela Lourenço, estava até conversando aqui com o seu José Maria, em off, como a gente diz, fora do ar, conversando, porque achei realmente muito interessante, ele estava até me contando um pouco mais sobre os momentos da exposição, seu José Maria, e que a gente vai conferir um pouquinho agora também para o pessoal lá de casa acompanhar e se sentir convidado também a visitar essa exposição. Algumas imagens dessa exposição, pedi para o Bruno colocar para a gente lá, e o seu José Maria vai comentando para a gente o que é cada painel, e como que está montada essa exposição também lá em Lorena. Esse aí é o cartaz da abertura, Esse aí é o nosso convite de abertura, Nós fizemos um convite e nesse convite eu usei as siglas da Revolução de 1932, Segunda Guerra Mundial, o Batalhão Suez e o Haiti. Então, nós fizemos esse convite aí ao público, Interligando esses 4 momentos que são retratados na exposição. Muito bem. A próxima, por favor. Das coisas da Revolução de 32, da Segunda Guerra Mundial, do Batalhão Suez e do Haiti, eu fiz aí uma homenagem aos paraquedistas. Também fui paraquedista militar. Então, também, na exposição a gente tem um paraquedas T-10, tem o manequim do uniforme de um paraquedista de 1970, temos um piloto da Força Aérea Brasileira e o uniforme de um fuzileiro naval. À esquerda ali tem o manequim de um major da Academia Militar e junto ao quadro do Luiz Alves de Lima e Silva, o patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias. E do lado um quadro, um slogan do Exército Brasileiro. Também muito bacana esse painel. Vamos ver a próxima foto aí, esses capacetes. Ali nós temos um capacete de aço que é o símbolo da Revolução de 32. E é um capacete de aço estilo francês. Tem algumas munições do armamento que mais foi usado na Revolução, que foi a metralhadora Hotchkiss calibre 7mm e um Mauser 7mm também. E uma bombardia de 60mm. Sim. A próxima foto, por favor. Ali já é a Segunda Guerra Mundial. 2 irmãos vão para a guerra e só um volta. Este que voltou está vivo, tem 92 anos de idade e recentemente esteve prestigiando o nosso museu. Aquelas condecorações no quadro que você vê são as condecorações do irmão dele, que no dia 12 de dezembro de 1944 morre em combate em Monte Castelo. E esse irmão dele está lutando com a divisão americana e mais tarde fica sabendo da morte do irmão. E quando regressa ao Brasil é promovido a segundo-tenente, recebe todas as condecorações, está vivo, tem 92 anos de idade. Essa história viva aqui da nossa região. Da nossa região. Olha só, a próxima foto. Ali nós temos o fardamento de um sargento da antiga Força Pública, que veio formar a Polícia Militar, e temos um quadro onde fala da Revolução de 32. A parte estratégica da Revolução de 32 está naquele quadro.
que mostra, acho que na próxima foto a gente tem o quadro em detalhe, vamos ver aí. Não sei esse quadro. Esse é o quadro que mostra toda a estratégia da Revolução de 1932. Como você está vendo no quadro ali, a Marinha não consegue entrar em Santos, adentrar em Santos, porque a Baía de Santos é minada. E os canhões Snyder Canê de 150mm estão mirando os navios, então os marinheiros não conseguem desembarcar em Santos. Você tem à sua direita do mapa 100 mil homens preparados para adentrar dentro de São Paulo. Então os combates são violentos no Vale do Paraíba. O 5º Batalhão de Infantaria e o 6º Batalhão de Infantaria são os que vão segurar esses homens. E o Romão Gomes, comandando uma brigada, vai segurar o avanço lá em Pouso Alegre. Então é uma estratégia muito grande da Revolução, onde morreram muita gente. E nós nunca ficamos sabendo o número certo de soldados que morreram da parte do governo. O Getúlio manda queimar toda a documentação. E o 5º Batalhão e o 6º são expulsos. Então não existe documento que fala quantos federais morreram. Nós temos uma estatística de quantos morreram em São Paulo. Mas do lado das tropas federais nós não temos. Olha só. Então esse mapa você tem uma visão muito ampla da Revolução de 32. Ok. Tem mais fotos da exposição também para a gente conferir? Aquela foto ali é interessante porque você vê uma bolsa de couro onde se carregava munição da metralhadora ORC 7mm. Aquela bolsa levava 200 cartuchos. Você tem um manequim de um soldado, como era um soldado em 32, e o famoso telégrafo. Porque naquela época não tinha computador, então, e nem radiofonia. Nem telefone, e nem telefone. Então, era tudo resolvido no telégrafo. O telégrafo foi de grande utilidade na Revolução de 32. E o brasão de São Paulo. Nós temos ali à direita o brasão de São Paulo e o protocolo de cruzeiro, nos papéis que tem ali, tem o protocolo de cruzeiro, um telegrama enviado de Bertoldo Clinch para Getúlio Vargas, o cap de um radiotelegrafista da antiga estação de trem. Então, o telégrafo ali é um destaque importante na Revolução. Uma coisa pequena, mas de grande destaque. Inclusive, a respeito da importância da nossa região na Revolução de 32 também, não pode ser deixado de lado, na importância de cidades como Lorena, Cruzeiro, que foi o palco da Cruzeiro, Revolução, né? Cruzeiro, a boca do túnel de Passa Quatro, para tomar aquele túnel, precisou de 3 mil homens. Cruzeiro deu um título muito bem dado, recebeu um título muito bem recebido, que é o título de capital da Revolução. Cada soldado que lutou lá mereceu esse título. Mas eu sempre falo, você não pode esquecer da minha terra, Piquete, porque o pulmão da Revolução foi Piquete. Toda a pólvora para fazer munição, o armamento em geral, a tecnologia de ponta estava em Piquete. E essa tecnologia de ponta, ela vai para São Paulo. E lá em São Paulo é desenvolvida. Então nós temos Cruzeiro como capital da Revolução e temos a minha cidade, Piquete, como pulmão da Revolução. Agora, os combates foram muito duros no Vale do Paraíba. Temos também algumas fotos ali para finalizar esse nosso bate-papo aqui também. Essas roupas, né, essas fardas. Ali tem um fardamento ali, de 1945 a 1977, um contingente tomou conta da fábrica de pólvora. E em 77 esse contingente vai embora. Então ficou ali a farda de um sargento e de um capitão. Então esse fardamento está ali com algumas fotografias do contingente em marcha. E aquela bandeira do Brasil é o estandarte do contingente. Olha. Foi preservado esse estandarte e ele está lá no museu, foi costurada à mão aquela bandeira brasileira. É uma bandeira de muito valor para nós que somos colecionadores de museu e estudamos história. Então essa bandeira é uma raridade. Muito interessante mesmo. A próxima foto para a gente, por favor. Essa munição aí é uma munição dos canhões da época. Esses canhões eles foram usados tanto na Primeira Guerra Mundial como também na Segunda. Mas em 1932 o Brasil compra do exterior o canhão Snyder Canê de 150mm, que são os canhões do Forte de Itaipu. E compra também o canhão alemão de 75mm e 120mm. Então essas munições pertencem a esses canhões antigos, porque não tem como a gente trazer um canhão para o museu. Então eu consegui essas munições aí, e elas são peças raras também. E são essas munições que são atiradas aqui no fundo do vale. As tropas federais são bombardeadas por essas munições. Eles bombardeiam nossa aviação e nós bombardeamos eles com um canhão. Olha só, temos mais fotos também da exposição, esse painel com esse painel aí, também. Ali eu faço uma homenagem aleatória à Revolução, porque são muitas fotografias. Então eu peguei algumas fotografias de mais importância
e coloquei neste quadro falando sobre a Revolução de 32. Então ali tem a matraca, ali tem a bombardia, tem a tropa de negros, pérolas negros, que lutaram muito bravamente na Revolução. E à sua direita você vai ver um manequim de uma policial militar. Aquilo ali é uma homenagem a Marisco Azábia, que é uma mulher que adere à Revolução e vai lutar nas trincheiras junto com os soldados. E ela é promovida a sargento. Mais tarde, quando termina a Revolução, os federais querem matá-la de qualquer jeito. E ela foge e fica escondida. Então, quando termina todo esse processo da Revolução, que vem a nova Constituição, ela reaparece. E ela é super homenageada pelo governo de São Paulo e morre velhinha aos 84 anos de idade. Uma história muito linda, eu tenho toda a biografia dela lá no museu. Com certeza, esse e muitos outros detalhes também que você pode conferir nessa exposição. E aproveitando que o senhor falou, seu José, a respeito da Constituição, que foi promulgada em 1934, a Revolução de 32, de certa forma, ela deixou um legado histórico muito importante para a gente, aqui do estado de São Paulo. Podemos dizer que foi, assim, de certa forma, uma derrota, para o estado de São Paulo, mas também foi uma vitória porque conseguiram outros benefícios depois, anos depois, veio os benefícios da Revolução de 32. Quais desses benefícios que a gente pode destacar, assim, além da promulgação da Constituição? Olha, realmente não tinha como lutar contra 100 mil homens, 32 mil homens lutando contra 100 mil, com aviação, com tudo, realmente nós fomos derrotados no campo, nas batalhas, na guerra nós fomos derrotados. Mas a mais importante coisa que aconteceu foi a renovação da Constituição e a mulher ganha o voto e a primeira deputada estadual sai de São Paulo, logo em 34. Então nós ganhamos muito, ganhamos a Constituição e as mulheres passam a votar a partir de 34 e nós elegemos a primeira deputada estadual. Então para nós foi um ganho. Muito importante mesmo, inclusive esse ano, ano eleitoral, também, as mulheres participando ativamente do processo eleitoral e cada vez mais conseguindo conquistas junto à sociedade, a participação muito maior na sociedade, e isso tudo começou lá em 32, provavelmente em 34, com a promulgação da Constituição e outros direitos também que foram conseguidos pela população paulista e brasileira. Seu José, infelizmente nosso tempo está chegando ao final. Queria pedir para o senhor reforçar esse convite para o pessoal que está lá em casa para participar e conferir essa exposição pessoalmente, cada detalhe, cada fragmento da Revolução de 32 e também de outros grandes momentos do nosso país, da nossa história, em especial aqui da nossa região. Inclusive, essa semana a janela aqui do nosso estúdio está mostrando, a gente tem aqui no fundo uma janela que mostra cada ponto da nossa região, e essa semana está mostrando a Praça 9 de Julho lá de Cruzeiro, que é um monumento também à Revolução de 32. Aí fizemos questão de trazer o senhor aqui hoje também para contar um pouquinho mais, compartilhar um pouquinho com a gente. Então, reforce esse convite para o pessoal lá em casa para participar, para estar conferindo pessoalmente essa exposição lá na Casa da Cultura em Lorena. Eu convido a todos para visitarem lá a Casa da Cultura em Lorena para ver o nosso museu. Inclusive quero agradecer também aqui o prefeito de Lorena, o Fábio, que foi de uma sensibilidade muito grande, nos ajudou muito, a secretária lá, a Mila. Olha, Lorena, parabéns para Lorena, viu? Parabéns para Lorena. E essa era uma exposição que ia ter um tempo determinado, mas agora se tornou permanente. Ela vai ficar lá até o final do mandato do prefeito. Nós já conversamos, eu e o prefeito de Lorena, e vai ficar até o final do mandato dele, porque, poxa, Lorena está com quase 90 mil habitantes. Tem muita gente para ver esse museu. As escolas ainda não começaram a ir lá, nem as faculdades. Então nós temos um público muito grande. E eu espero que esse pessoal vá todo lá para saber da história, ver o que tem de bom no nosso museu. Tá certo, então. Muito obrigado pela participação. Obrigado vocês aí pela oportunidade aqui. A gente que agradece. E o Jornal do Vale vai ficando por aqui. Não deixe de conferir essa exposição. Você que faz parte aqui de Guaratinguetá, Lorena, Aparecida, essa exposição muito bonita na Casa da Cultura em Lorena. A gente se encontra amanhã ao vivo a partir das 6 da tarde. Para você uma boa noite, um grande abraço e fique com Deus.